Saudações tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Tri. Dessa vez, a honra que a gente vai ter de entrevistar vai ser com Nelson Ramão. Né, Dudu? Boa noite. Boa noite, gurizada gremista, tudo bem com vocês? Como o Patrick já disse, hoje a gente está aqui com Nelson Ramão, um historiador e escritor do livro Euricular, a Lenda. Seja muito bem-vindo ao canal e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, gurizada, eu só tenho que agradecer. É uma grande oportunidade e já vou deixar uma coisa importante para vocês. É a primeira vez que eu dou uma entrevista. Aí, ó, exclusiva então. Que honra, hein? Que honra, hein, Dudu? Pô, demais. Vocês estão me inaugurando. Eu relutei até agora. Pô, muito legal saber. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar bastante esse momento. Para começar, a gente vive intensamente esse nosso time aí, mas tem muita gente que não conhece sobre a origem dele, sobre como é que ele surgiu. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como é que surgiu o nosso time, um time que a gente carrega tanto no nosso dia a dia. Bom, então assim, ó, é uma história muito rica, muito interessante, e eu vou comentar com vocês como é que surgiu já o meu interesse por essa história, para vocês também entenderem como é que se chega lá. E eu começaria dizendo o seguinte, que todos gremista que conhece a sua história sofrem muito menos com momentos como esse que nós estamos vivendo atualmente. Porque sabe que o Grêmio é um clube que sempre dá a volta por cima. Por isso que ele é chamado de imortal tricolor. Tá? Na verdade, essa história que nós estamos vivenciando agora, esse mau momento e outros maus momentos recentes, sempre serão superados, porque no passado sempre foi assim. O Grêmio tem ciclos que vão se sucedendo, ciclos de alta e alguns ciclos de baixa. E é sempre muito resiliente, ele sempre volta. Então, conhecer a história nos causa menos dor. Isso é a primeira coisa importante que vocês têm que saber. Segunda coisa, como é que eu comecei a me interessar pela história? Porque era um momento muito amargo para o torcedor gremista. Tá? Foi em 1974, no final do ano, nós já vínhamos 69, 70, 71, 72, 73, 5 anos que nós não ganhávamos o Campeonato Gaúcho. E tomando pau direto. Chegava na final, a gente perdia. Um golzinho de cabeça de um tal de Escurinho e resolvia a parada e eles eram campeões. E eu passei por tudo isso. Eu vivi cada momento desses. Eu vivi o final dos anos 60, que a gente ganhava tudo, e de repente uma fase horrível, que a gente não ganhava nada. E no dia 24 de novembro de 1974, o Grêmio jogou em Porto Alegre com o Inter de Santa Maria, a cidade onde eu moro hoje. E o Inter de Santa Maria perdeu para o Grêmio por 3-1. Tá? Com este resultado, bastava que a gente vencesse o Grenal seguinte, que era o Grenal seguinte, para provocar um Grenal extra para tentar ser campeão gaúcho e interromper a sequência já de 5 títulos do Colorado. Nós vencemos o Inter de Santa Maria e perdemos o Grenal por 1-0. E lá se foi a égua com a sogra, como se diz na minha terra, lá na fronteira. Nós perdemos o Grenal e o Inter foi campeão de novo, e nós só fomos reverter essa situação lá em 1977, né? Que foi aquele campeonato maluco de 77, que a gente teve o gol mais rápido da história dos Grenais, do Iura, né? Que teve aquele gol do André Catimba, que ele errou o pulo na comemoração. Só então, e agora veja bem, foram 8 anos perdendo o campeonato. E isso fez com que lá em 74, uma coincidência referente à história geral, me fizesse me interessar pela história do Grêmio. Porque no mesmo dia que o Grêmio venceu o Inter de Santa Maria, aí no Estádio Olímpico em Porto Alegre, naquele mesmo domingo, no dia 24 de novembro,
Lá na Etiópia, um camarada estava desenterrando o então fóssil humano mais antigo do mundo. Pode parecer que não tem ligação nenhuma, né? Então vamos lá. Ele desenterrou esse fóssil, que era um fóssil feminino, de um espécime de Australopithecus afarensis, era o nome científico. E esse fóssil recebeu o nome de Lucy. E é referência, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar. E por que recebeu esse nome de Lucy? Porque no momento em que eles estavam descobrindo esse fóssil, tinha um gravador tocando uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Tá? E aí eles deram o nome de Lucy para o fóssil. Ora, a gente sabe que os Beatles eram uma banda inglesa, a gente sabe que o futebol veio da Inglaterra. Se vocês não sabem, pessoal, vocês vão saber agora, a referência mais antiga que se tem do café no mundo é da Etiópia. Da Etiópia, o café foi para a Europa. Foi primeiro para o Oriente Médio, depois para a Europa. Da Europa veio para a Guiana Francesa. Um português chamado Antônio Palheta, ele entrou na Guiana Francesa e roubou mudas de café e trouxe para o Brasil. E o Brasil se tornou, e é até hoje, o maior produtor de café do mundo. Uhum. Aí vocês vão dizer assim, mas como que tudo isso tem a ver com o Grêmio? Então vamos lá, para encurtar a história. Para que o café produzido no alto da Serra de São Paulo chegasse no Porto de Santo, tinha que ser construída uma ferrovia. Vieram ingleses para o Brasil para construir a tal ferrovia. Certo? E eles trouxeram a ideia do futebol. Um dos ingleses chamava-se John Miller. John da Silva Miller. Olha só, tinha um da Silva. E era escocês esse cara. Ele veio para trabalhar na ferrovia. E ele casou com uma brasileira que também tinha nacionalidade inglesa, que era parente do construtor da ferrovia. Tá? O sobrenome dela era Fox. Esse casal teve filhos. Um dos filhos chamava-se William Miller. Tá? Esse camarada, com 10 anos, foi mandado para estudar na Inglaterra. Jogou futebol, conheceu o futebol lá e trouxe o futebol para o Brasil 10 anos depois. E ele fundou um dos primeiros clubes de futebol do Brasil, o Atlético de São Paulo. Como ele trouxe material esportivo da Inglaterra para a prática do futebol no Brasil, é óbvio que as bolas se terminaram. E era muito complicado para importar. Então, o que eles eu imagino que eles tenham feito? Procuraram lojas que trabalhavam com artigo de couro para reproduzir uma bola. Reengenharia, vamos chamar assim. Desmancharam uma bola para ver como é que era feita, para refazer bolas aí aqui em território brasileiro. E eu imagino que a primeira casa de couros lá de São Paulo, que funcionava na Brigadeiro Luiz Antônio, a fazer as primeiras bolas brasileiras, é da família Silva, aqui do Brasil. E essa família Silva tinha um filho chamado Cândido Dias. E esse camarada foi mandado para o Rio Grande do Sul, com seus 20 anos de idade, para conhecer mais sobre a produção do couro, que ia daqui para São Paulo. Ele já gostava de futebol porque ele vinha acompanhando o desenvolvimento do futebol trazido pelo Charles Miller. Tá? Então, quando eles fizeram lá na loja dos pais da mãe dele a primeira bola de futebol, mandaram uma bola para ele de presente. Esta bola que deu origem ao Grêmio. Tá? Isso lá em 1903. Por quê? Porque no dia 7 de setembro, um feriado, uma segunda-feira, feriado, dia da independência, aconteceu em Porto Alegre, ali na Várzea da Redenção, um jogo demonstração pelo time do Rio Grande, que veio a Porto Alegre em vapor, time A contra o time B, para fazer um jogo de demonstração, para ver se alguém se interessava pelo futebol.
a bola do Rio Grande furou. E o Charles estava com a dele embaixo do braço, o Cândido estava com a dele embaixo do braço, e prontamente descontinua o jogo. Segue o jogo. Eles terminaram a partida e devolveram a bola para o Cândido, e em agradecimento passaram todas as informações do que era necessário para se criar um time de futebol. E aí nasceram dois já de cara. O Futebol Clube Porto Alegre, que foi o primeiro rival do Grêmio, e o Grêmio, os dois no dia 15 de setembro de 1903. Que história, hein? Um café lá da Etiópia que foi para Inglaterra, no fim, e os dois se Na verdade, foi para a França. Os franceses que deram o café para a América. Que baita história. Nossa, que aula, hein? Nós já começamos por chave de ouro, meu. Sem palavras. Ele está agregando conhecimento. Então, vocês, a gente começa a conhecer e começa a ficar muito interessante. E já então a gente começou nessa história, como logo nos anos seguintes, depois do futebol, né, depois da fundação do Grêmio, ali começaram a surgir outros times, e um deles, em 1909, o Sport Clube Internacional, que hoje é o maior rival do Grêmio e um dos maiores clássicos do mundo, quem sabe. Como que foi esse começo de futebol do Inter também? Desde o começo sempre existiu essa rivalidade ou era um jogo normal? Então, os irmãos Pope, que são os fundadores do Internacional, assim como o Cândido veio de São Paulo para Porto Alegre, eles também vieram, porque aqui era uma fronteira interessante para ser desbravada. Tinha várias oportunidades aqui. E eles chegaram e já tomaram conhecimento de que existia futebol em Porto Alegre. O Grêmio e o Futebol Clube Porto Alegre tinham sido fundados lá em 1903, nós já estamos falando de 1909, são 6 anos que já vinha se desenvolvendo o futebol na capital gaúcha. E o Grêmio já era destaque nesse momento, porque o confronto dele com o futebol, que era praticamente só o que acontecia, era o jogo do Grêmio com o futebol e o futebol com o Grêmio, tinha uma taça em jogo, que era a Vander Prize, oferecida pelo Banco Alemão, né? E era a sensação, porque o futebol estava se popularizando, vamos dizer assim. Mas nós estamos falando de futebol amador, tá? Isso tem que ficar bem claro. Ninguém ganhava dinheiro para jogar futebol. Muito pelo contrário, se pagava para jogar futebol. Quem quisesse praticar o futebol tinha que fazer parte de um clube social para a prática do futebol, que era o caso do Grêmio e do futebol. Tu tinha que te associar ao clube. E aí, tu ia ter a oportunidade de ser experimentado. Se tu tivesse alguma vocação, tu ficava no time. Né? Bem, eles foram lá para se apresentaram como candidatos a sócio. Só que nós estamos falando de uma entidade social que tinha regras bem rígidas na época, que hoje já não existem mais, as entidades sociais são mais flexíveis. Mas naquele tempo, para tu ser associado de um clube, tu tinha que ser apresentado por um sócio numa sessão da diretoria. Aí eles iam analisar essa pessoa, iam pedir ficha de antecedentes criminais à polícia, iam pedir se o camarada tinha uma profissão definida, se tinha endereço fixo. Era feita uma sabatina para aceitar o cara na sociedade, não era assim. E eles, como não tinham era nem beira quando chegaram aqui, estavam chegando, eram guris, tinham o quê? 17, 18 anos, eles não foram aceitos. E essa recusa causou uma verdadeira ojeriza neles. Eles resolveram, então, criar um clube, chamado Sport Clube Internacional, com o propósito de rivalizar com o Grêmio. O Inter nasceu para ser rival do Grêmio. Ponto. Tá? Por que tem esse nome? Porque eles jogavam lá em São Paulo num clube chamado Sport Clube Internacional.
que também era vermelho, só que lá era vermelho e preto, as cores do Inter. Então, o Inter de Porto Alegre não é o original, ele já é o genérico. Tá? Que já começa por aí. O original existiu até 1932, por aí. Aí ele fundiu com outro clube e deixou de existir, lá em São Paulo. E esse clube já não existe mais. Muito bem. Mas o Internacional, que nasceu para rivalizar com o Grêmio, e essa rivalidade então existe mesmo antes da bola rolar, também tem uma passagem interessante, que é o primeiro jogo. E nós vamos agora, dia 18 de julho, né? Que, aliás, eu já quero fazer uma ressalva. Dia 18 de julho tem duas coisas para nós comemorarmos. O batismo do Internacional, os 10-0, tá? E os 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Porque essa colonização alemã tem muito a ver com a origem do Grêmio. Até podemos falar disso depois. Mas se comemora agora 200 anos no dia 18 de julho de 2024. Porque os primeiros imigrantes alemães chegaram em 18 de julho de 1824. São 200 anos atrás. Muito bem. Para fechar essa história da rivalidade, eles fundaram o clube e foram até a camisaria do Major Augusto Koch, no centro de Porto Alegre, porque era o presidente do clube, né? Para pedirem um jogo inaugural, o prélio, como eles diziam na época, o prélio inaugural do clube. E o Major Koch disse que não tinha data, que estava difícil, porque naquele tempo não era como é hoje. Um monte de jogo, 2 vezes por semana. Naquele tempo se jogava 1 vez por mês e o resto do tempo tinha que se treinar. Era bem diferente. E nós estamos falando de futebol amador, todo mundo tinha profissão, tinha seus afazeres, e no tempo livre que jogava bola. E aí o Major Koch disse assim, olha, o negócio é o seguinte, quem sabe vocês estão começando, a gente oferece o time B para esse jogo inaugural. De jeito nenhum. Nós estamos desafiando o time principal do Grêmio. E aí foi marcado, então, esse jogo para o dia 18 de julho. E o resto, que a gente já sabe, é a história, né? O goleiro do Grêmio nem sujou a camiseta. Nem foi tomar banho depois, foi direto para a festa com o uniforme. Então, assim, essa rivalidade, ela surgiu até mesmo antes da bola rolar. Cara, que show. Para não falar nas brigas que houveram depois, teve momentos, inclusive, que o Grêmio se afastou do campeonato citadino por conta dessa rivalidade que passou dos limites. Então, é bem interessante, porque ela sempre existiu. Maior, menor intensidade, mas sempre existiu. Aproveitando que o senhor falou ali do campeonato citadino, eu queria perguntar qual que era a importância desse campeonato e como é que ele funcionava. Muito bem. Então, assim, o citadino ele começa em 1910. Foi o primeiro ano do campeonato citadino, um ano depois do nascimento do Internacional. Porque até o Internacional surgir, nós tínhamos aí o futebol, praticamente, e eu acho que o militar já existia. O militar era o time da escola militar de Porto Alegre. Tá? E aí surgiu o Internacional e foram surgindo outros clubes ali e tal, e aí se percebeu que dava para fazer um campeonato da cidade. E o citadino foi, naquele tempo, o campeonato mais importante. A competição de maior abrangência, tinha jogos diversos, né? Não era sempre os mesmos adversários. Começou uma disputa interessante. E o primeiro campeão do Campeonato Citadino de Porto Alegre foi o time militar, que era da Escola Militar de Porto Alegre, em 1910. Tá? Tanto é que ali na Várzea da Redenção, como eles chamavam, era onde tinha um campo que era improvisado para o jogo de futebol. A torcida ficava literalmente de pé à beira do gramado. Se o jogador viesse na corrida, atropelava o torcedor. Era mais ou menos assim.
Sabe, várzea. Por isso que fala várzea da redenção, eu enxergo um jogo de várzea. É bem isso. E se tem números de quem foi o maior campeão desse campeonato citadino e em que ano que acabou isso? Então, assim, vamos por partes. O maior campeão do Citadino, que levantou essa taça mais vezes, foi o Grêmio. Tá? E o Citadino era para ter terminado, praticamente encerraram ele em 1961, quando o Campeonato Gaúcho deixou de ser Campeonato Gaúcho para ser o Gauchão. Tá? O Gauchão, que nós falamos hoje, é onde todos jogam contra todos. Não interessa se o time é lá de Erechim, de onde é. Agora voltem no tempo e imaginem, sem estradas, como seria para fazer a logística para todos esses clubes distantes da capital jogarem futebol, jogo de ida e volta, por exemplo? Impossível. Eles faziam viagens de trem para onde tinha trem. Faziam viagem de vapor, por exemplo, para Rio Grande, para Pelotas, tudo bem. Mas e o resto do estado? E o uruguaiano? Se chegava de trem, mas viajava o quê? 2 dias para chegar lá? E depois fazer uma partida de futebol? Não tinha a menor chance. Então, o início do Campeonato Gaúcho, que ele começa lá em 1919, o Campeonato Gaúcho, ele começa de uma forma completamente diferente do que é hoje. Podemos até falar sobre isso depois, não tem problema. E o Citadino, ele antecedeu em quase 10 anos o Campeonato Gaúcho, mas ele foi, de certa forma, o embrião para o Campeonato Gaúcho. E ele era a porta de entrada para os clubes da capital participarem da disputa do título estadual. Tá? Então, por exemplo, de Porto Alegre, por que não tinha no início um Grenal de gauchão, de Campeonato Gaúcho? Porque de Porto Alegre saía um. Ou era o Grêmio, ou era o Inter, ou era o Cruzeiro, ou era o Americano, né? Era um clube para representar a região de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre. Um clube só. Então, a importância maior do Citadino, durante todos esses anos, foi justamente isso. Ele era a porta de entrada para a disputa do campeonato regional. E o último campeonato citadino que houve foi no início dos anos 70. Foi assim, até 61 teve campeonato citadino porque era a porta de entrada para o gauchão. Depois não virou gauchão, todo mundo jogava contra todo mundo, não tinha mais necessidade do citadino. Ele ainda aconteceu por 2 ou 3 anos. E aí ele deixou de existir porque não tinha mais importância, ele perdeu relevância. Né? E aí ele ainda tentaram ressurgir o citadino no início dos anos 80, mas aí já estava acontecendo o Campeonato Brasileiro, como a gente conhece hoje, as datas foram ficando cada vez mais escassas, e o citadino deixou de existir. Oh, interessante. E em que ano que foi fundado o primeiro estádio do Grêmio? Que é o estádio da Baixada, né? Também conhecido como Isso. Fortim da Baixada. Então como foi essa? É muito importante isso, assim como é importante a história do Olímpico, assim como é importante a história da Arena, que ainda está sendo escrita, né? Mas o Fortim da Baixada, ele nos remete para uma situação muito interessante. O Grêmio era um clube social para a prática do futebol. O associado tinha que ter uma profissão para poder pagar a mensalidade, certo? Se reuniram logo em seguida após a fundação, em 1904. O Grêmio foi fundado em 1903. O primeiro jogo do Grêmio aconteceu no dia 6 de março de 1904. Tá? De 1903, de setembro de 1903 até março de 1904, o Grêmio aprendeu a jogar futebol, porque eles não conheciam nem as regras. Tinham que aprender a jogar. E aí, eles fizeram o primeiro jogo. Esse primeiro jogo aconteceu naquele lugar onde aconteceu o jogo de demonstração do Rio Grande, na Várzea da Redenção, entre Grêmio e Fusbal. E aí a direção do Grêmio imediatamente percebeu que era importante ter um lugar específico, não improvisado,
um lugar específico para a prática do futebol. E essa gurizada, eu chamo de gurizada porque eles deviam ter... Que idade vocês têm? 20. Pois é. 19. A gurizada tinha a idade de vocês. Os caras que jogavam bola, dirigentes, até presidente tinha 20 e poucos anos na época. Era uma gurizada. E essa gurizada se reuniu e decidiu que era o momento de imediatamente comprar uma área e construir o primeiro campo de futebol de Porto Alegre. Ou seja, a primeira área especificamente destinada para a prática do futebol. Olha que, de novo, o Grêmio fazendo história. Bem, existia um lugar, vocês tentem imaginar uma Porto Alegre bem diferente do que é hoje. Onde o lugar ali, o Parque da Redenção, não, Moinhos de Vento, Parcão, já era a periferia da cidade. Ali já estava saindo da área urbana. Tá? Naquela região onde é o Parcão hoje, existia uma chácara de propriedade do presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, o senhor Emetério Mostardeiro. Tá? Ele era uma pessoa influente na comunidade. E ele era dono daquela área. Essa área, inclusive, fazia divisa com o clube de atiradores dos alemães, que eles gostavam de tirar o alvo, tirar o prato, essas coisas, que hoje é os Caixeiros Viajantes. Onde hoje está o clube dos Caixeiros Viajantes em Porto Alegre. Tá? E tinha uma área plana, onde as famílias, e isso era um hábito daquela época, faziam piquenique nos finais de semana. E foi essa área que o Grêmio, os meninos do Grêmio se interessaram. E foram falar com o senhor Emetério para que ele vendesse essa área para a construção do primeiro campo de futebol específico para esse fim em Porto Alegre. E aí ele pediu lá um valor que agora eu não lembro, mas não era pouca coisa. E claro que a gurizada não tinha esse valor. Mas um dos mais, vamos dizer assim, abnegados, que era, de novo, volto à história do Augusto Koch, que era empresário já, ele era dono de uma camisaria, né? Ele procurou o Banco Alemão, que o Banco Alemão já vinha patrocinando o troféu Vander Price. Procurou o Banco Alemão e propôs a eles que financiassem a compra daquela área. E o Banco Alemão prontamente fez um empréstimo, comprou a área, pagou, né, à vista para o senhor Emetério, e a gurizada do Grêmio foi pagando em prestações para o Banco Alemão, esse financiamento. Ou seja, nós compramos o nosso espaço e pagamos por ele. Né? Com isso, o número de sócios foi aumentando rapidamente, porque eles viram que a coisa não era brincadeira. A gurizada estava muito afim de fazer algo sério. Já estavam comprando até uma área para jogar futebol. Então, a prefeitura de Porto Alegre entrou com um maquinário para fazer a terraplanagem, tá? Porque também José Montauri era o prefeito de Porto Alegre. Ele começou a se interessar pelo futebol, tanto que depois ele virou sócio benemérito do clube. E o José Montauri providenciou lá o maquinário para fazer a terraplanagem e deram um jeito, e pouco tempo depois, em agosto de 1904, o Grêmio estava inaugurando o ground, como chamavam na época, da Baixada do Moinhos de Vento. Ah, que show! E o jogo inaugural foi entre o time A e o time B do próprio Grêmio. Não foi um jogo contra como eles diziam, match externo. Foi um match interno entre o time A contra o time B. Tá? E a relação das torcidas ali, o público era mais torcedor gremista, era torcedores mesmo, ou era um público que ainda estava conhecendo o futebol na época? Era um público que estava conhecendo o futebol, literalmente estava aprendendo a gostar de futebol. Mas aprendeu rapidamente a gostar disso. Porque foram surgindo vários clubes na sequência ali.
vários mesmo. Eu falei no Militar, mas tiveram outros clubes, muitos desapareceram, a maioria deles desapareceu, né, com o passar do tempo. A principal causa do desaparecimento desses clubes foi a profissionalização lá nos anos 30 e quase 40, e daí eles não conseguiram absorver essa mudança brusca, radical, né, e acabaram desaparecendo. Mas enquanto o futebol era amador, tínhamos vários clubes em Porto Alegre, tinha o Rui Barbosa, tinha o Americano, que eu já falei, o Colombo, o Militar, que depois o Militar deixou de existir também, e assim por diante. Vários clubes foram surgindo, o Cruzeiro, São José, né? O Cruzeiro já não está mais hoje com sede em Porto Alegre, mas é um clube que nasceu em Porto Alegre. Então O Cruzeiro de Minas Gerais mesmo? Oi? O Cruzeiro de Minas Gerais, que a gente conhece? Não, Ou... nosso Cruzeirinho aqui. Cruzeiro do Sul? Sim, sim. Hoje está em Cachoeirinha, eu acho. Cachoeirinha, né? Que tem o estádio, a Arena do Cruzeiro lá. Ah, não sei dizer onde é que fica a do Cruzeiro. O Cruzeiro nasceu em Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem o cemitério ecumênico João 23? Sim, sim. Eu não Era o conheço. estádio do Cruzeiro. Lá no alto do morro. E aí o Cruzeiro se apertou de grana, vendeu para ser transformado num cemitério. Mas originalmente aquela estrutura era o estádio do Cruzeiro. Caraca, que interessante. Legal. Tem até um fato curioso naquela época lá, que, se eu não me engano, no terceiro Grenal, teve um gol de goleiro do Grêmio. O senhor sabe dizer se é verídico mesmo isso? Primeiro gol de goleiro do Grêmio. Agora, puxa vida, me fugiu o nome do goleiro. Mas foi o primeiro gol. Que falou, esqueci também. O primeiro gol de goleiro do Grêmio foi no terceiro Grenal, no 10-1. Exatamente. Que bacana. Aliás, vamos devolver esses scores, né? 10-1, 10-0, isso aí pode esquecer. Nós não vamos ver. Não vamos estar aqui. Mas vai estar na história. Pra lembrar, né? Bom, enfim, sem querer passar tantos anos assim, mas eu queria conversar mais sobre o seu conterrâneo, o Gessi Lima. Eu queria que o senhor, ele de fato é mito ou é verdade que ele é o maior jogador da história do Grêmio? Eu considero como meia atacante, se não o maior, com certeza entre os 5 maiores. Porque esse negócio de dimensionar quem foi maior, quem foi... cada época tem uma peculiaridade. Tá? Então, assim, fica difícil de dizer que ele foi maior do que fulano, do que Beltrano. Mas ele foi um grande jogador de futebol. Se vocês pararem para pensar que ele foi mais de uma vez o principal artilheiro do Grêmio, sendo um meia atacante, não um atacante, né? Rivalizando com o Juarez, por exemplo, que foi outro grande, que ainda está entre nós, felizmente. Mas, com certeza, o Gessi foi um dos grandes jogadores do Grêmio, um dos grandes nomes da história do Grêmio, e eu tenho certeza que deveria ser melhor dimensionado isso aí. As pessoas deviam ter mais essa noção da grandeza que foi o Gessi para o Grêmio. Eu falo assim com carinho do Gessi, embora naturalmente que eu não conheci ele, mas minha mãe conheceu ele. E ela me falava coisas interessantes a respeito da figura do Gessi. E quando ela era natural de Uruguaiana, como eu. Mas na juventude dela, ela conviveu com o Gessi, porque as primas dela tinham relações com a família do Gessi, então ela acabou conhecendo ele e falava muito bem dele. Mas até por ali, porque meu avô era um dos dirigentes do Ferrocarril em Uruguaiana. E o Gessi jogava pelo Uruguaianense. Então, o meu avô não queria saber de conversa com jogador de outro time, que não fosse
o Ferro Carril. Então tem essas peculiaridades. Mas o Gessi foi muito grande. Ele veio para o Grêmio e fez toda a diferença. O Grêmio começou toda uma sequência de 12 títulos em 13 anos baseado em Gessi Lima, basicamente. Ele foi o principal artilheiro, por exemplo, da primeira excursão do Grêmio à Europa. Né? Foi o cara que fez mais gols naquela excursão. Então ele não se nichava para ninguém, ele ia lá e resolvia. Isso para não falar nos 4-1 no Boca Juniors lá na Bombonera. Exatamente. O primeiro jogo internacional do Boca. Né? Oi? Foi o primeiro jogo internacional do Boca? Não. Na Bombonera existe um probleminha aí. A RBS andou divulgando há um tempo atrás que o Grêmio tinha sido o primeiro time de fora da Argentina a vencer o Boca Juniors na Bombonera. Só que, um ano antes, e vocês podem pesquisar isso, o Flamengo esteve lá, sempre o Flamengo, né? O Flamengo esteve lá e venceu o Boca Juniors. Então, nós fomos o segundo time brasileiro a vencer o Boca na Bombonera. Bom o senhor falar isso. Que semana passada a gente... Se você for pesquisar os jogos do Flamengo, em 1958, você vai achar essa vitória do Flamengo sobre o Boca Juniors na Bombonera. E nós foi em 59, um ano depois. Muito... Isso aí foi... Me surpreendeu. Mas não perde o encanto. Porque não perde o encanto, pai. Até hoje. E o Gessi, naquele jogo, nós ganhamos de 4-1, fez 4 gols, né? Ia jogar, para começo de conversa. Ele tinha ficado em Porto Alegre porque ele fez vestibular para odonto. E claro que, como era um jogo amistoso, era uma viagem para jogos amistosos, a direção do Grêmio permitiu que ele ficasse para fazer a prova do vestibular, e que era o projeto de vida dele era ser dentista, não era ser jogador de futebol, não. Ele gostava, mas não tanto assim. E aí ele fez as provas, foi aprovado, porque o resultado também saía rápido, não era como é hoje, que são milhares de pessoas fazendo a mesma prova. E aí ele foi aprovado para odontologia, ficou numa alegria incrível e pediu para a direção se ele podia se incorporar à delegação que estava em Buenos Aires. Botaram ele no avião, mandaram para a Argentina, desembarcou, fardou, jogou, fez 4. Por isso que eu digo, ele não era pouca coisa. No improviso. Assim, a moda louco, ele foi lá e já fez 4 para não ter desculpa. Aí acho que ele não voltou para fazer vestibular. Não, aí ele já tinha passado, né? Depois ele fez o curso de odontologia, se tornou dentista. Ainda depois ele saiu do Grêmio, jogou um tempo, se não me engano, no Santos. E aí depois abandonou o futebol e foi se dedicar à carreira de dentista. Cara, imagina se tivesse se dedicado a ser um jogador de futebol. Ele foi fantástico. Mas assim, o tempo que ele jogou futebol, e jogou muita bola. Tá? Eu vou dar também, não sei dizer onde que vocês vão encontrar, mas eu já li a respeito e acredito que seja verdade. Tem uma pessoa, infelizmente também já não está mais nesse plano físico, mas uma pessoa muito importante para a música popular brasileira, que era gaúcha, e que sempre que vinha a Porto Alegre, ela achava um jeito de sentar nas arquibancadas do Rio e assistir, especialmente o Gessi. Vocês fazem ideia de quem seja? Elis Regina. E Elis Regina era apaixonada pelo Gessi. E ela se tornou sócia do Grêmio por isso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver fotos dela recebendo a carteirinha de sócia do Grêmio. Então, isso já também mostra como o Gessi era importante naquele momento, que tinha gente que era apaixonada por ele. E não era só torcedor, não. Sim, ainda mais uma pessoa de relevância nacional, né, como era Elis Regina na época, para
se vê o tamanho do Grêmio e do Gessi na história do Grêmio também. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando que o senhor falou que ele foi para o Santos e que em relação a grande quantidade de fãs que o Grêmio tinha na época, o senhor sabe dizer se é real que o Pelé era sócio do Grêmio? Sim, eu não sei dizer exatamente em que o contexto em que ele se transformou em sócio do Grêmio, mas sim, e ele teve a um passo de jogar no Grêmio. Em 1957, o Santos fez uma excursão ao Rio Grande do Sul, que naquele tempo se fazia essas coisas, excursões para jogos amistosos. E ele tinha 16 anos e jogava já no time principal do Santos, mas era uma promessa, né? Que foi se confirmar já na Copa do ano seguinte, em 58. Ele foi campeão do mundo em 58, só isso. Mas enfim, mas aí ofereceram ele para o Grêmio. Talvez uma troca por outro jogador, enfim. Ofereceram ele para o Grêmio e a direção da época recusou. Achou que não era tudo isso. Né? Mas ele poderia, contado por ele mesmo, ele poderia ter jogado no Grêmio. Que baita história. Imagina um time do Grêmio montado com Gessi e Pelé. Aí, meu Deus. E Juarez. Aí a gente não tinha perdido nem o campeonato de 61. 61. Cara, 61. E depois a gente ganhou 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 61 foi o ano que interrompeu a sequência. Senão teria sido 13 campeonatos em 13 anos. Mas interrompeu de 61. E interrompeu por vários motivos. Porque o Grêmio fez uma excursão para a Europa. O Grêmio, quando voltou, a direção do Grêmio tinha feito contratações sem consultar o Foguinho, Oswaldo Rola, que era o técnico. Aí ele não gostou de alguma coisa, que o alemão era enjoado. Aí, no final das contas, quando chegou no final do ano, ele saiu antes mesmo do campeonato terminar. Teve alguns mal-estar. Por isso que eu digo que essas crises sempre existiram. E aí, em 61, a gente perdeu o Campeonato Gaúcho. E foi o primeiro gauchão. Não teve... o pessoal teve que viajar pelo interior do estado aí jogando. E aí, em 62, volta o Grêmio a vencer e pronto. Mas aí já era um outro momento, já bem diferente. Mas... Até na entrevista passada com o Fábio Mundstock, ele até comentou que o Foguinho, na época treinador de Gessi, né, ele comentou que o Gessi não era um jogador que gostava de treinar, ele gostava de jogar bola, né? Ele não gostava muito de exercício físico, e o Foguinho sempre foi um técnico rígido, né, que tinha um treinamento duro, e numa discussão o Gessi até acabou indo embora do Grêmio, né, mas que depois, felizmente, a direção conseguiu retornar esse... Bom, tentem imaginar agora, com toda a grandeza que o Gessi teve para o Grêmio, e o grande jogador que ele foi, era um cara que fumava, direto. Ele era capaz de interromper o treinamento para sentar na beira do gramado e fumar um cigarro, depois voltar. Eram outros tempos. Também aquela coisa que o Renato hoje diz em relação aos jogadores, que ele não está muito preocupado com o que o jogador faz na vida privada, desde que ele entre em campo e mostre serviço. Ele está falando do que ele próprio foi e do que era o Gessi. O Gessi era assim. Era um cara que falam que ele era meio que boêmio e fumava doidado. E, no entanto, jogava no futebol mas eram outros tempos. Ninguém tinha essa mega preparação para jogar futebol que tem hoje. Correu a metade que se corre hoje, né? O futebol era mais lento, era mais técnica e menos correria. Com certeza. Patrick, tem mais alguma pergunta sobre o Gessi? Não, acho que era isso que eu queria aprender sobre ele.
Queria confirmar mesmo os fatos sobre ele, vi que é real mesmo. Muito interessante. Eu queria trocar agora de jogador, de figura importante para o Grêmio, né? Voltar um pouquinho atrás, não estou na ordem cronológica certa, mas voltar um pouquinho para trás para o cara que tem o nome no hino, né? Para o grande goleiro que ficou marcado na nossa história, sobre o Lara, que também é seu conterrâneo. Eu também queria saber mais sobre ele. O que você tem a dizer sobre o Eurico Lara? A história do Lara é fantástica. Agora vamos começar assim, vamos falar primeiro de Uruguaiana, tá? Que é a terra dele, a minha terra. Uruguaiana é até hoje uma cidade muito importante no contexto do Estado. Tá? Talvez ela já tenha tido momentos de menor importância, mas ela está voltando gradativamente a ter relevância. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Farroupilha durou 10 anos, de 1835 a 1845. E Uruguaiana foi a única cidade criada durante a Revolução Farroupilha pelos farrapos. Começa por aí. Tá? Então ela já nasceu com esse emblema de ser a única cidade criada durante a Guerra dos Farrapos. Uma cidade histórica. Histórica. Nasceu para fazer história. Exatamente. E logo após a criação de Uruguaiana, ela, pela posição dela de frente ali para o Rio Uruguai, tira aquela ponte que tem lá, a ponte Presidente Vargas, tá? A ponte internacional, tinha aquele rio que era o que nos separava dos castelhanos. Então, assim, eu até escrevi isso no meu livro, que os castelhanos até podiam atravessar o rio, mas aqui eles iam encontrar um pessoal bom de briga. Tá? E o primeiro lugar que era Uruguaiana, tá? Que inclusive Uruguaiana foi cenário de batalhas importantes durante a Guerra do Paraguai. Uruguaiana tem uma rica história. Então, ela sempre foi de importância estratégica. Tá? Ela já foi criada por conta disso, para estar ali naquele lugar e ser nosso portão de boas-vindas para os castelhanos. E ela recebeu algumas das primeiras unidades militares, que foi das primeiras unidades militares do Rio Grande do Sul, que foi o hoje atual, 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado hoje, mas era, na época, cavalaria a cavalo, artilharia a cavalo, puxada a cavalo. Tá? E era nesse quartel da artilharia, no 22º GAC, que o Lara serviu. E ele se tornou militar. E ele jogava pelo time do quartel. Ele jogava, agora eu não me lembro se era na lateral esquerda ou na lateral direita, só que ele era grandão. E, numa ocasião lá, o goleiro do time se lesionou e pediram para ele ir pro gol. E ele foi e não deixou passar nada. E aí ele se transformou em goleiro. Não deixaram mais ele sair do gol. Como o futebol também era amador em Uruguaiana, ele era militar, jogava no time do quartel e passou a jogar no time do Uruguaiana. Tá? Que foi o time do qual ele veio para o Grêmio depois. Só que ele não queria vir para Porto Alegre. Ele era um camarada assim, como é que eu vou te dizer? Ele se sentia à vontade lá, na terra dele, onde ele nasceu, junto das pessoas que ele conhecia. Vir para a capital, nem a passeio ele queria vir. Sabe? Era uma coisa assim, ele não queria, era demais para ele. Mas, como ele era militar, a direção do Grêmio mexeu os pauzinhos em Porto Alegre e arrumaram a transferência dele de Uruguaiana para Porto Alegre. E o Exército trouxe ele. E aí ele teve que jogar no Grêmio. Não teve isso. E ele já se surpreendeu, porque algumas pessoas contam, e eu li em algum lugar por aí, que ele já se surpreendeu na chegada, quando o trem chegou na estação ferroviária em Porto Alegre, que naquele tempo o principal meio de transporte entre as cidades do estado era o trem. E tinha uma multidão esperando ele. Porque a fama dele precedeu ele. Ele tinha 20 e poucos anos de idade.
Imagina. Ele já chegou aqui com a fama de ser um camarada que, quando ele jogava, o time dele não tomava gol. Podia não ganhar, podia empatar o jogo, mas ele não tomava gol. Essa era a fama que ele tinha. E aí ele só foi se aperfeiçoando jogando no Grêmio, só que daí ele se tornou gremista, né? Ele se apaixonou pelo Grêmio e conta-se também que ele passou a residir no próprio estádio da Baixada e que era ele que, nas horas de folga, aparava a grama do campo do Grêmio, ele que cuidava do material esportivo, porque ele morava embaixo do pavilhão, então, o mesmo pavilhão que depois foi trocado pelo Ayrton, tá? Ele morava embaixo do pavilhão. Cara, que interessante, eu não sabia disso também. Ele teve uma época que ele morou ali. Aí eu sei que o Lara era esse camarada. Ele veio em 1920 para... Por quê? Assim, ó. Em 1918 foi criada o que hoje é a Federação Gaúcha de Futebol. Tá? Qual o propósito? Já existia há quase 10 anos o Campeonato Citadino. Tinha-se a ideia de criar-se o Campeonato Estadual. Tá? Quem que fundou essa entidade? Um gremista, Aurélio de Lima Pi. Tá? Ou seja, se o Campeonato Gaúcho existe, é graças a um gremista. Por isso que eu digo, quanto mais tu conheces da história do Grêmio, mais tu te apaixona. E o Lara veio por quê? Porque a federação foi criada em 18 e era para acontecer o primeiro campeonato paulista. E ele não aconteceu. Você sabe por que não aconteceu em 18? Por causa de uma pandemia espanhola. Então, o campeonato de 1918 não aconteceu, porque as autoridades sanitárias proibiram agrupamento de pessoas. Muito bem. No ano seguinte, já resolvido o problema da pandemia, aconteceu em 1919 o primeiro Campeonato Gaúcho. Foi vencido pelo Brasil de Pelotas. E na final, no jogo decisivo, foi Grêmio e Brasil de Pelotas. E a direção do Grêmio pensou o seguinte: nós precisamos ganhar esse campeonato. Aí tinha a fama de um goleiro. E como vocês falaram disso no programa passado, um bom time começa por um bom goleiro. Exatamente. Então eles pensaram assim: quem é o goleiro? O cara que pega tudo. Olha, tem um cara lá em Uruguaiana. Aí eles mandaram um emissário lá para ver se era tudo isso mesmo. Aí era. Aí mexeram os pauzinhos, trouxeram o cara. Cara, que história. Uhum. Só que em 1919, então, foi o Brasil de Pelotas. Em 1920, o Lara chegou, mas o Grêmio não ganhou o campeonato. Quem ganhou foi o Guarani de Bagé. Caraca! Pois é. Aí, o que aconteceu? Eles foram investindo em outras posições. Não é? Eles viram que só goleiro não ganha jogo. Não ganha campeonato, tem que ter um time. Aí, e também tem que ter um tempo de maturação. Tu junta as figuras e pensa que no dia seguinte já vão sair tudo entrosado. Não é assim. Não era no passado, não é hoje. Por isso que eu fico chateado quando eu vejo assim, porque não sei, tem que trocar esse goleiro, porque ele não serve para nada. Cara, ele não se entrosou com a zaga dele. Não é um jogo, 2 jogos, são vários jogos para ver entrosamento. O goleiro, ele tem que sentir quando que ele tem que sair, que o zagueiro não vai cabecear, e quando que é do zagueiro. E para isso ele precisa conhecer cada um dos zagueiros, as manhas do zagueiro. Então eu acho assim uma injustiça tremenda que fazem com os goleiros. O cara joga 2, 3 jogos, não vai bem, toma gol e não sei o quê, e o pessoal, tem que tirar esse louco, é podre, que não sei o que, tem mão de alface. Cara, você não faz ideia da quantidade de gente que eu simplesmente paro de seguir por causa desse tipo de comentário, porque é uma insensatez total. O cara precisa de um tempo para ele se entrosar, o time se entrosar. Então, o que aconteceu? Oi?
Não, eu ia comentar, a gente até viu recentemente no jogo do Grêmio e Estudiantes, lá no Couto Pereira, eu e o Patrick, a gente foi naquele jogo, e teve um lance que eu acho que de repente na TV não apareceu, mas uma bola que o goleiro ia pegar, o Kahneman afastou. E os dois argentinos, do jeito que são, o goleiro do Grêmio saiu batendo boca com o Kahneman, empurrando e coisa. Mostra Pois é, um pouco mas da falta de entrosamento, né? é exatamente isso. Precisa de um tempo para esse pessoal se conhecer. Eu, como joguei futebol, não fui profissional, mas joguei futebol, eu sei que tu precisa de um tempo. E eu era goleiro também, com toda essa minha altura de 1,73 m, eu era goleiro. Mas não interessa. O que interessa é que leva um tempo para os caras se entenderem. Aí, quando ele começa a entender como é que o Kahneman joga, o Kahneman se machuca e sai, entra outro no lugar do Kahneman, que não é o Kahneman. Entende? Aí, quando ele vê, o Kahneman volta, mas aí o outro zagueiro já não é o que estava ali. O Grêmio está desse jeito. Quantas vezes nós vimos Jeromel e Kahneman jogar juntos esse ano? Tá? Não, vamos pegar o seguinte, qual foi a dupla de zaga que o Grêmio teve esse ano? Nenhuma. E querem que o goleiro entenda como está funcionando essa máquina? Não dá. E nem goleiro titular também tivemos esse ano, Nem né? goleiro, é verdade. Mas por conta disso, precisa de um tempo de maturação, é que nem vinho. Olha o Marcelo Groi, o tempo que levou para ele ser o Marcelo Groi. Não foi de um dia para o outro. Tá? E o Marcelo Groi, lá em 2007, não foi 2007. Quando que foi que nós ganhamos o Campeonato Gaúcho? Era ele, que ele tomou um gol do Fernandão. E depois a gente ganhou com o gol do Pedro Júnior. Empatamos 1-1 no Beira-Rio e ganhamos o campeonato. Bom, era o Marcelo Groi que estava no gol. Naquele dia eu disse, esse goleiro vai ser um grande goleiro, mas precisa de tempo. Mas voltando ao Lara, em 21 é que o Grêmio foi ser campeão. 1921, ou seja, tinha acontecido o campeonato de 19 e 20. Aí, em 1921, o Grêmio fez a final contra o time que o Lara jogava em Uruguaiana, contra o Uruguaiana. Caraca! O mundo dá umas voltas muito doida. Por isso que eu digo, estuda a história que tu vai te surpreender com o presente e tu vai começar a entender o que tem pela frente para vir. Leia, conheça a história do Grêmio, porque nada é por acaso no Grêmio. Tudo está interligado. Aí o Grêmio ganhou em cima do Uruguaianense. E foi campeão gaúcho pela primeira vez em 1921. Tá? Outra coisa, como é que era o uniforme, as cores do Uruguaianense? Vamos ver. Preto e amarelo. Como eram as cores do primeiro time com quem nós ganhamos a Libertadores? Penharol. Preto e amarelo. Muito bem. Essa camisa que eu estou usando aqui tem essa cor, o Havana. Tá? Vou tocar aqui o Havana. Isso aqui é uma cor que não só foi cor do Grêmio em 1904. Depois ela foi abolida. Todo mundo diz, todos os historiadores contam que de uma hora para outra os tecidos da cor Havana desapareceram no mercado. Imagine essa camiseta costurada um tecido no outro para juntar as cores. Cada faixa uma costurada na outra. Devia ser extremamente desagradável jogar com ela. E os tecidos não eram macios como são hoje. Não. Tu tá conseguindo enxergar isso? Um monte de emenda de tecido por dentro da camisa e o cara jogando futebol, suando. Aí os tecidos Havana sumiram e o Grêmio adotou seu segundo uniforme, que foi o Black Blue, que é metade preto, metade azul. Que foi o segundo uniforme do Grêmio. Porque daí era só uma emenda nas costas e pronto. Chega desse monte de costura. E quem fez essa camisa, os uniformes, os primeiros uniformes do Grêmio, foi o Major Augusto Koch, lá na sua camisaria, no centro de Porto Alegre. Ele que desenhava e fazia os uniformes do Grêmio. Então, vejam bem, aí o uniforme muda por Black and Blue, azul e preto. O Cândido Dias, estou voltando para uma parte que eu não falei, mas que é importante você saber, o Cândido Dias, que tinha sido o idealizador de botar a cor Havana na camisa do Grêmio, ficou zangado que tiraram a cor Havana e foi embora, se retirou do Grêmio.
Tá? E a gurizada que continuou, que se vocês forem pegar a lista, a relação de fundadores do Grêmio, eu diria que dos 30 e poucos, uns 30 eram de sobrenome alemão, adotaram o azul e o preto. Agora vamos ver se vocês conseguem imaginar por que azul e preto. Porque a maioria das famílias alemãs que vieram para Porto Alegre e depois para o Vale dos Sinos, principalmente, vinham em navios que saíam de um porto na Alemanha, da cidade de Hamburgo. Tá? E o time do Hamburgo, as cores originais dele, azul, preto e branco. E quis a história. O mesmo Hamburgo que 80 anos depois ia jogar contra o Grêmio no Mundial. Quis a história que esse reencontro acontecesse. Tá? E lá, quando o Lara chegou no Grêmio, a dupla de zaga que estava na frente dele eram dois alemães, naturais da cidade de Hamburgo. Que essa dupla de zaga seria o Kahneman e o Jeromel de hoje. Tá? Chamavam-se Schubach e Mordiak. Tá? Os dois vieram de Hamburgo. E eles jogavam futebol lá, em Hamburgo. E vieram jogar no Brasil. Aliás, o Schubach primeiro, ele chegou no Rio de Janeiro, ele jogou futebol no Fluminense. Tá? Aí, o Fluminense foi fundado por... Até anotei aqui para não esquecer. Foi fundado pelo senhor, um dos principais fundadores, Oscar Alfredo Cox. E ele tinha um irmão chamado Edwin Cox, que veio jogar no Grêmio e trouxe o Schubach com ele. E o Schubach, quando ficou sabendo que o Mordiak, que era amigo dele, estava chegando no Brasil, trouxe para Porto Alegre para jogar no Grêmio também. E aí nós tivemos uma das maiores zagas, das mais famosas lá dos primórdios, que foi o Mordiak e Schubach, jogando na frente do Lara. Então, começava por aí. E se via essa potência, né, que era o time, porque nos anos de Lara, né, o Grêmio em 13 anos, deixa eu só conferir os dados aqui, não, em 15 anos conquistou 16 títulos, né? Exatamente. Que foram 11 citadinos dos 16 anos e 5 do Campeonato Gaúcho. Porque os outros times eram fortes. Né? Não era essa diferença que é hoje. Nós estamos falando de futebol amador. Aí o Guarani de Bagé, o Grêmio Bagé eram potências do futebol. O São Paulo de Rio Grande era potência, foi campeão gaúcho. O Brasil de Pelotas foi o primeiro. Todos esses clubes eram importantes. E ainda os da capital. Tinha o Americano, foi campeão gaúcho. O Cruzeiro foi campeão gaúcho nessa época. Então, esses clubes todos eram muito fortes. Não era essa diferença gigantesca que nós vivemos hoje dentro do Campeonato Gaúcho. E que assim mesmo, de vez em quando a gente apanha, né? E como que era essa ligação do Lara entre o Grêmio e o Exército? Porque ele era um cara que servia o Exército, né? E o Grêmio conseguiu fazer uma transferência do Exército de lá para ele vir para cá. E como que foi esse... Ele permaneceu no Exército mesmo, jogando pelo Grêmio? Porque, como foi dito antes, os jogadores precisavam ter uma profissão, né? Para continuar jogando futebol. O que nós estávamos falando, por exemplo, o Foguinho, que é contemporâneo do Lara, eu fiz esse comentário antes da gente começar a conversa, a gravar o programa. O Foguinho era balconista das lojas Renner e jogava futebol amador. Depois, sim, o futebol se profissionalizou, ele virou técnico, aí ele passou a viver disso. Mas antes ele era balconista da Renner, ele vendia roupa. Eu falei no Major Koch, Augusto Koch, era dono de uma camisaria. Cada um tinha uma profissão. Né? E a profissão do Lara era ser militar. Pelo que eu já li a respeito, ele chegou a ser tenente.
é um tenente de artilharia, até onde eu pude apurar. Tá? Seria um oficial subalterno, não dos mais proeminentes, mas era um oficial. Por exemplo, em 1923 e 24, o Rio Grande do Sul passou por revoluções. Não teve campeonato gaúcho. E nessa época, o Lara, se tivesse campeonato, ele não ia poder jogar porque ele estava envolvido com a revolução. Estava na batalha. Sim. Então ele não chegou a perder, sim, ele teve que se afastar do Grêmio porque ele estava no exército, porque o futebol parou na época, né? Sim. E se, mesmo que o futebol não tivesse parado, ele não participaria do futebol nesse período, porque ele estava atendendo a obrigação dele como militar. Sim. Sem dúvida. E essa parte que a gente conhece, muitos conhecem a lenda do Lara, né? Que foi um goleiro que morreu em campo pelo Grêmio, né? Conta a lenda. Mas a gente sabe que ele não poderia ter jogado aquele Grenal, decidiu jogar e teve que ser substituído no meio do jogo. A lenda, ela tem vários caminhos, tá? Vamos dizer assim, não é uma lenda só. A principal dá conta de que ele jogou o Grenal todo, que ele defendeu um pênalti e morreu abraçado na bola quando fez essa defesa. Tem até isso, já inventaram que ele abraçou a bola e tinha essa coisa. Não era como é hoje, que os caras, qualquer coisinha sai de soco. Eles tentavam agarrar a bola firme. E tem uma peculiaridade aí, vocês pensam que é fácil ser goleiro. Naquela época não existia impedimento nenhum do goleiro agarrar a bola e os camaradas continuavam chutando com o goleiro e tudo. Se eles conseguissem tirar a bola do goleiro, estava valendo. Então, ser goleiro era uma coisa meio trágica, sabe? E foi por isso que se descobriram as doenças, mas do Lara, depois eu falo sobre isso. Então, o seguinte, era um momento assim, inventaram que ele defendeu esse pênalti, que ele caiu abraçado com a bola, e aí foram ver ele estava morto, mas isso é lenda, que teria sido um irmão dele que cobrou o pênalti, que jogava no Inter, nunca que o irmão do Lara jogou no Inter. Então, isso é lenda. Mas hoje se aceita muito essa lenda porque já tem mais de 100 anos isso. Foi épico, e realmente ele foi épico. Agora, os fatos, né, que não são nada menos do que isso, na minha ótica. O Grêmio fez um jogo amistoso com o Santos, de volta ao Santos, sempre, quando não é o Flamengo, é o Santos. E o Santos veio a Porto Alegre e o Grêmio fez um jogo com o Santos, um amistoso. E nesse jogo, se não me engano, o atacante do Santos chamava Mário Seixas. O Lara vai fazer uma defesa, se atira nos pés do Mário Seixas, e aí vem aquilo que eu acabei de contar, e o Mário Seixas chutou a bola assim mesmo contra o peito do Lara. Chutou a bola, o peito do Lara, tudo que tinha pela frente. E o Lara agarrou a bola, não soltou, mas ficou imóvel ali no chão porque se lesionou. Saiu mal de campo, tiveram que botar o goleiro reserva, que era o Chico, para jogar, e já levaram para o hospital. E aí descobriram que o Lara tinha sérios problemas de saúde que ele escondia de todo mundo. E um deles era que ele tinha tuberculose. Vê se pode, o cara jogava futebol com tuberculose e ninguém sabia. E ele tinha outros problemas cardíacos decorrentes da doença, um monte de coisa. E aí, isso é maio, e está acontecendo o Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1935, e foi denominado Campeonato Farroupilha, porque eram os 100 anos da Revolução Farroupilha. E acontecia também em Porto Alegre uma das maiores feiras que já se fez ali no Parque da Redenção, que foi a feira que virou depois Parque Farroupilha, que era essa feira alusiva aos 100 anos. Então o Grêmio queria muito ganhar esse campeonato, mas o campeonato foi avançando, o Lara não podia jogar todas as partidas, mas ele estava tentando jogar assim mesmo, doente, então ele dava uma melhorada, saía do hospital e jogava. Aí ele ficava ruim de novo, voltava para o hospital. Aí ficava mais, sei lá, 15, 20 dias hospitalizado, dava uma melhorada, voltava, jogava, ficava ruim,
E assim foi indo. E o Grêmio chegou na final. Mas chegou na final precisando ganhar o jogo, o Grenal decisivo. Tá? Que foi no dia 22 de setembro de 1935. Vou repetir, 22 de setembro de 35. E aí o Lara estava hospitalizado e o Inter já estava contando a vitória. Por quê? Das figuras mais proeminentes do Grêmio era o Lara, que era tido como uma sumidade no gol, e o Carvalho, que dá nome ao nosso CT, Luiz Carvalho. Luiz Carvalho. O Luiz Carvalho era meio campista, ele era o articulador desse time. Era ele que botava todo mundo para jogar, e o Luiz Carvalho tinha ido embora para o Rio. Então nós tínhamos perdido o Lara por causa da doença. O Luiz Carvalho foi embora para o Rio de Janeiro. E o Grêmio foi chegando, conseguiu chegar na final, mas com um problema. Naquele tempo, uma vitória valia 2 pontos. Tá? Não é 3 como é hoje, era 2. E o Grêmio estava 1 ponto atrás do Internacional. Só tinha um jeito. Se empatasse, o Inter era campeão. Tinha que ganhar o jogo. Porque daí o Grêmio passaria 1 ponto do Inter e seria campeão. O Inter estava certo que ia ser campeão. E tanto que eu chamo aquele Grenal do Grenal da fake news. Foi a primeira grande fake news do futebol. Porque eles se prepararam, porque eles tinham certeza que iam ganhar. E não ganharam. Quando o jogo já estava terminando, bom, vamos falar da vinda do Lara. O Lara estava no hospital. Ele conseguiu uma liberação do médico para assistir o jogo. O médico disse, não, vai lá, assiste e depois de volta. E ele foi para a Baixada e não disse nada para ninguém. Disse, estou liberado, vou fardar e vou jogar. Tá? Por isso que o cara é mágico. E fardou e entrou em campo. Quando a torcida colorada viu o Lara entrando em campo, nossa, o fantasma do Lara apareceu. O cara estava no hospital até ontem. A notícia é que ele estava hospitalizado e que ele não ia jogar. Quem é esse cara? Acharam que aquilo já era uma coisa meio do outro mundo, mas tudo bem. E o jogo foi indo e terminou o primeiro tempo 0-0. O resultado não resolvia o nosso problema. E o Lara, diante do esforço que fez naquele primeiro tempo, defendeu tudo que pôde, mas ele não estava bem. Ele sabia que não estava bem. Aí ele falou para o Chico, disse, Chico, assume que eu estou saindo, mas eu vou ficar na arquibancada para assistir o último segundo tempo. E assim foi feito. Só que, já terminando o Grenal, aconteceu uma falta próxima da área do Colorado. E não me lembro quem é que ia cobrar a falta, mas eu sei que o Foguinho teria dito para o cobrador da falta cobrar num zagueiro risada do Internacional, porque ele sempre rebatia do mesmo jeito, e o Foguinho sabia para onde que ele ia rebater a bola, e daí ele faria o gol. E assim foi feito, o cara cobrou na cabeça do risada, o risada cabeceou, deu nos pés do Foguinho. E já estava esperando. E aí ele guardou 1-0 para o Grêmio, a torcida explodiu de alegria, né? Já estava terminando o jogo, o Inter ficou desacorçoado de ter tomado um gol no final, deram a saída, perderam a bola já de cara, o Foguinho avança em velocidade, vê o Laci correndo e larga para o Laci, e o Laci faz o segundo e entra com bola e tudo, rede aberta. E o Grêmio vence o Grenal Farroupilha por 2-0, e o Lara ficou na arquibancada aplaudindo, festejou lá com os amigos depois o título, voltou para o hospital, e isso foi no dia 22 de setembro. 2 meses depois ele veio a óbito no Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. Ele não saiu mais do hospital depois daquele jogo. Dizem que ele teria saído 1 ou 2 vezes e não teria jogado, ele teria só apitado nos jogos lá e tal, mas que ele também fazia às vezes de árbitro. Assim. Sim. Conta-se que ele teria feito isso, mas pelo que eu sei, assim, de jogo mesmo, o último jogo dele foi o Grenal Farroupilha. Que show. Eu tinha visto antes algumas notícias que o Lara tinha atuado algumas vezes como árbitro também. E esse negócio do resultado, eu tinha ficado na dúvida, e eu até ia perguntar.
porque em um site mostrava que o Grêmio tinha ganhado do Inter por 2-1, e no site do Grêmio falava que o Grêmio tinha ganhado por 2-0. E como o Fábio Mundstock, a gente conversou com ele na semana passada, ele falou que vários jogos que ele tem gravado são os mesmos jogos com resultado diferente, jogador diferente. Então, só confirmando, então, o jogo foi 2-0 para o Grêmio. Todos os registros que eu encontrei é 2-0 para o Grêmio. O Internacional não fez nenhum gol. Agora, deixa eu contar por que eu chamo de Grenal da fake news. Tentem imaginar uma época em que não existia narração de futebol no rádio. Não tinha televisão. As pessoas ficavam, por exemplo, quem estava morando em Uruguaiana, que era a terra do Lara, só ia saber do resultado desse jogo 2 dias depois, quando o trem chegasse trazendo o jornal de Porto Alegre. Nossa. Tá? A não ser que alguém passasse uma mensagem por telégrafo. Tá? Ou ainda, como os engenhosos colorados imaginaram. O que eles fizeram? Eles pegaram pombos, correio, de várias cidades do estado, levaram para as proximidades do estádio da Baixada e colocaram a mensagem no pombo correio: Internacional campeão Farroupilha. E deixaram os pombos guardadinhos para quando o jogo terminasse, eles soltarem os pombos. Aí os pombos voltariam para as casinhas e aí eles ficariam sabendo, lá em Erechim, lá em São Borja, lá em Uruguaiana, em Alegrete, que o Inter tinha sido campeão. Até aí tudo bem, engenhosos. Mas um outro colorado teve uma outra ideia. Ele pegou e juntou, passou a semana inteira juntando na rua os cães vira-lata que tinha em Porto Alegre. Estavam soltos pela rua. Levou-os para a casa dele e pintou os cachorros de vermelho. Todos os cachorros dentro de gaiolas, na caçamba de uma caminhonete, e estacionou perto da Baixada. Porque na cabeça dele, quando terminasse o Grenal e o Inter seria campeão, ele ia soltar aquela cachorrada pintada de vermelho pelo bairro todo, ia fazer o maior balbúrdio. Bem coisa dele, né? Ok. Só que o Foguinho faz o primeiro gol, a torcida explode naquela gritaria lá, e ele, como já era final do jogo, pensou que o jogo tinha terminado e que o Inter tinha sido campeão, soltou os cachorros. E os cachorros saíram virando tudo, inclusive as gaiolas dos pombos, soltou todas as pombalhadas. Tá? E os pombos voaram, levando para todo o estado uma mentira. O Inter não foi campeão. Mas eles chegaram, os pombos, com a notícia que o Inter tinha sido campeão Farroupilha em 1935. Então foi a primeira fake news do futebol, foi essa. Cara, que história. Não, tem muita história legal. Tiveram que guardar os foguetes de novo. Naquela época acho que nem tinha foguete. Não matou a maior fake news. Isso que eu chamo a primeira grande fake news. Tem outras, né? Mas essa aí foi a primeira. Interessante mesmo. O primeiro campeão que não existiu. E então, essa atuação heróica do Lara pela história do Grêmio, né? Não cabe em palavras dizer o que ele fez, o que ele representou pelo Grêmio, né? Tanto é que é o único jogador representado no hino do Grêmio, e não vou me recordar agora, mas pelo que eu me lembre, um dos únicos do Brasil também, né? Não lembro algum outro hino que tenha no mundo jogador. Inteiro, até hoje, eu nunca ouvi falar de um clube que um hino tem o nome de algum jogador. Não me lembro. Então, o Lara pode ser considerado, então, um dos melhores goleiros do Grêmio, né? Infelizmente, a gente não tinha na época também como noticiar, como gravar isso, né? Mas, pelas histórias que contam, ele com certeza foi um dos maiores que já vestiu a camisa do Grêmio. Eu diria assim, ó, que dividindo a história do Grêmio em partes, tá? Se nós pegarmos da fundação até a inauguração do Olímpico, que é a fase do Fortim da Baixada, tá? Que chamavam de inexpugnável Fortim da Baixada, porque era difícil de ganhar do Grêmio lá dentro. Tá? O Lara foi o maior.
tenho... Tá? Aproveitando que Era uma época que o goleiro não usava luva, que o goleiro usava joelheira, que não tinha grama embaixo das traves, ali, de tanto o goleiro pisotear aquilo ali virava uma terra, que o barro chovia, virava barro, aí endurecia, imagina o cara se jogando naquilo ali. Tá? Que o camarada, o atacante, chutava a bola, mesmo ela estando segura na mão do goleiro, por isso que os goleiros tinham todos os dedos quebrados. Era comum. Se vocês olharem uma foto das mãos do Manga, que já é bem depois, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem na internet, procura. É até meio traumático de ver os dedos tudo torcido. Então, para mim, até 54, quando é inaugurado o Olímpico, é o maior goleiro. De 54 para cá, vamos pegar a era do Olímpico, até 2012, aí nós já temos, na minha opinião, o Mazzaropi. Embora tenha sido muito grande o Darley nesses últimos tempos, mas aí já é mais pequeno, mas eu acho que na época do Olímpico eu ficaria com o Mazzaropi nessa fase. E teve outros grandes, bons goleiros, mas eu acredito que tenha sido o maior. Aproveitando... Opa, desculpa, pode ir. Eu queria perguntar, sem querer tirar do assunto, sobre o Fortim da Baixada, né? O senhor tem alguma informação de por que o Grêmio quis trocar de lugar e de sair do Fortim para migrar para o Olímpico? Que eu estava pesquisando antes que o antigo Fortim, agora ele fica na frente da praça, né? Só Sim. que eu acho que foi demolido. Então, assim, ó, quando foi comprado o Fortim, depois até foi anexado uma parte a mais de terreno, que foi feita uma segunda compra algum tempo depois. Mesmo assim, ele tinha uma limitação de área, né? E tinha o campo de futebol e arquibancadas de um lado e o pavilhão de um lado e praticamente não tinha nada do outro, era só um espaço de grama onde as pessoas ficavam de pé. Ali. Então, ele tinha uma limitação de público. Nem sei te dizer, mas acho que era em torno de 10 mil pessoas. Era o máximo no auge. Quando todo o espaço estava estruturado, chegava no máximo a 10 mil pessoas. E para o tamanho do Grêmio, ele ficou pequeno. Ele não comportava mais nem o quadro social do Grêmio. Na verdade, o sonho de um novo estádio começou ainda na década de 30. Mas o Olímpico só foi surgir na década de 50. Tá? Por conta disso, eles queriam muito um estádio do tamanho do clube. Embora estivesse o coração muito apegado ao Fortim. Fortim era... Foi ali que tudo nasceu, a Baixada era a casa. Né? E muito charmoso o estádio, porque o pavilhão era um pavilhão construído em estilo alemão, em Charmel. Pensa bem, tudo trabalhadinho, era uma obra de arte. Né? Que eu até acho que a Arena tinha que ter um espaço lá com uma réplica do pavilhão da Baixada. Mas isso aí é sonho de quem quer ver a história toda reproduzida. E eu sei que na década de 30, o Internacional construiu o seu estádio dos Eucaliptos, o seu primeiro estádio. E era um estádio bem maior, que já comportava um público bem maior. Tanto que, algumas vezes, as decisões de competição eram feitas no estádio do Internacional, porque comportava mais público. Mesmo que o mando fosse do Grêmio, para vocês terem uma ideia. E aí o Grêmio foi ficando cada vez mais impactado com essa coisa de que precisava de um estádio maior. E aí eles negociaram com a Prefeitura de Porto Alegre. Aí, nesse momento, já na década de 40, a área do Parcão, que hoje é o Parcão, já era uma área nobre da cidade. O Grêmio sempre tornou os espaços nobres. Ele foi para a periferia da cidade e para lá foi se transformando e virou
uma área importante da cidade. Aí eles trocaram essa área pela área do Olímpico, que na época era uma vila que tinha ocorrido invasão, já acontecia essas coisas no passado. Chamava-se Vila Caiu do Céu. Tá? Um monte de barraca. Vamos tentar imaginar, eu não conheci isso aí, mas vamos tentar imaginar aquele bairro todo em volta da arena ali, num outro endereço. Era mais ou menos isso. Tá? E aí essas pessoas tinham invadido aquela área e elas não tinham propriedade. Então a prefeitura, para poder disponibilizar aquela área para a construção do Estádio Olímpico, precisava realocar esse povo todo. Isso levou algum tempo, alguns anos, para a prefeitura conseguir tirar todas as famílias dali, já que elas não eram donas daquela propriedade, aquilo era a área da prefeitura, e colocá-las no outro endereço. Então houve uma troca. O Grêmio entregou uma área num bairro nobre da cidade pela Zenha, que era a periferia de novo. Tá? Vocês conhecem lá hoje que bairro maravilhoso que é aquele no entorno do Olímpico. Um bairro nobre hoje. De novo, o Grêmio transformou uma parte da cidade. Tá? Então, o Grêmio comprou o seu primeiro estádio, trocou a área pelo segundo, que é onde hoje está o Olímpico, e agora está pagando pelo terceiro. Então, o Grêmio nunca teve favor de ninguém, nunca ganhou nada. O Grêmio não precisou aterrar o Guaíba para construir estádio. Tá? O Grêmio sempre foi em busca das suas coisas e pagou por elas. Independente. Isso é muito importante. E hoje, eu tenho certeza que, pelo jeito, vai ser isso. É o que está se desenhando. Um dia, a arena vai ser nossa. A gente está pagando por ela. E nós estamos, pela terceira vez, transformando um bairro periférico de Porto Alegre, que, aliás, era um péssimo cartão de visita para quem chegava a Porto Alegre, aquela favela, que era uma favela, hoje é um bairro, e o Grêmio está dando dignidade para aquela população no entorno da arena. A gente espera que, agora com essas cheias, teve problemas, mas que isso não se repita mais. Que a gente tenha, pelo menos, uns 100 anos para frente, aí, sem problemas. Um clube que sempre trabalha bastante também em razões sociais também, né? Sem dúvida. Cara, sem dúvida. Muito legal saber essas histórias. Com certeza aprendemos demais. Patrick, tem alguma pergunta mais sobre o Grêmio? Não. Esgotei todo o meu estoque de perguntas e, nossa, muito aprendizado. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, que eu fiquei na dúvida. Antes ali, falando dos Grenais, né, teve um que o senhor falou que o Grêmio chegou uma vez se retirar de um campeonato por conta que atitudes do Inter passaram dos limites e o Grêmio acabou se retirando, né? Como que aconteceu isso? O que ocasionou isso? Então, entendo. Não existia quadro de arbitragem como tem hoje da federação. Tá? O que eles faziam? Lá no futebol amador, nós estamos falando do Citadino, de Porto Alegre, lá dos anos 20. Tá? No futebol amador, o que eles faziam? Se o Grêmio ia jogar com o Internacional, eles pediam para um atleta ou dirigente do futebol, por exemplo, ser o árbitro. Tá? Um neutro, não era nem de um nem de outro. Ou então pediam para um atleta do, sei lá, do Rui Barbosa, ou do Americano, ou do Colombo, alguém de um clube. E teve um jogo, eu não quero dar informação errada, mas era Internacional e um outro clube, não era o Grêmio. E o árbitro escolhido, convidado, era um jogador ou dirigente do futebol. E o Inter perdeu o jogo, ou empatou, sei lá, mas eu acho que perdeu o jogo. E eles protestaram e queriam briga com o juiz. Eles não concordaram com a arbitragem. Eles entraram em rota de colisão com a arbitragem. Não é como é hoje, que o cara pega e distribui cartão. Nem cartão tinha naquela época. Então, era complicado. E todos eles se conheciam. Nós estamos falando de futebol amador. Eram amigos. Né? Eu sei que eles foram muito radicais nas queixas e disseram que o resultado tinha sido uma armação, que o juiz não tinha sido honesto.
E o pessoal do futebol ficou muito chateado, porque o futebol naquela época era um jogo de cavalheiros. Era para ser um jogo de cavalheiros. E isso aí ia contra todo esse princípio. Tá? Até hoje eu estava lendo a crônica de um jogo do Campeonato Citadino de 1916, onde o jornal A Federação critica o comportamento de alguns jogadores e da torcida que foi ao jogo. Porque eles não admitiam que houvesse esse tipo de comportamento agressivo. Eu sei que o futebol ficou muito chateado e resolveu se retirar do campeonato. No meio da competição, imagine um campeonato gaúcho com 10 clubes. Vamos imaginar isso, é fácil de imaginar. E um dos clubes, de uma hora para outra, no meio da competição, resolve se retirar da competição. Imagina. Prejuízo para a competição, para o desenvolvimento da competição, né? E o Grêmio, que tinha estreitos laços com o futebol, entendeu que o futebol estava agindo corretamente, que não era possível que aquela situação existisse e continuasse. E se retirou também. E o Grêmio e o futebol resolveram fundar uma liga, a Liga Porto-Alegrense de Futebol. Eles se retiraram da associação e fundaram a liga, ou se retiraram da liga e fundaram a associação, agora não lembro. Enfim, tinha a liga e eles fundaram a associação. E foram fazer o campeonato deles. Aí veio mais um clube ou dois junto e fizeram um campeonato. Então não houve um tempo, que agora eu não sei precisar os anos, mas deixa eu ver se eu anotei aqui. Teve um tempo, por exemplo, 1914 e 1915. Porto Alegre teve 2 campeões. Teve o campeão da Liga de Futebol, Liga Porto-Alegrense de Futebol, que foi o Internacional, e o campeão da Associação de Futebol Porto-Alegrense, que foi o Grêmio. Tá? Ainda bem que não tinha campeonato gaúcho nessa época, porque isso escolheu representar Porto Alegre. Então, as divergências chegavam a esse ponto. Mas, assim, sempre foi conturbado. Tem histórias, que eu não vou saber contar detalhes agora, mas de jogadores que estavam sendo pretendidos pelo Internacional, mas o Internacional não explicava que era o Internacional que estava querendo. Aí eles vinham para Porto Alegre para jogar em Porto Alegre, achavam que iam jogar no Grêmio, chegavam lá, era o Internacional, não queriam entrar em campo. E aí iam procurar o Grêmio e acabavam fardando e jogando pelo Grêmio. E os colorados... Então, tenta imaginar como era tumultuada a coisa, literalmente tumultuada. Bem, bem complicado. Interessante também essas histórias aí. Sim. Então, agora, chegando mais para a parte final da entrevista, já foram 2 horas já de conversa. Passou rápido, muito né? Bom, façam os cortes que vocês acharem que deve, viu? Bem tranquilo. Não, vá, claro. Não, vai sobrar corte. Chegando agora mais para a parte pessoal, assim, como que foi o teu contato com o Grêmio, teu primeiro contato com o Grêmio, assim, que tu se identificou como um torcedor gremista, e quem foi que te inspirou a ser gremista? Então, a minha mãe era de Uruguaiana, o meu avô era dirigente do Ferrocarril, as cores do Ferrocarril, vermelho e branco. Tá? Tanto que meu avô depois veio para Porto Alegre, era colorado. Meu pai era de Passo Fundo, mas ele se criou em Carazinho, e ele torcia para o Glória de Carazinho, que não existe mais. Numa ocasião, o Glória de Carazinho foi jogar em Uruguaiana contra o Ferrocarril. E o meu pai, depois do jogo, o Glória perdeu o jogo, mas o meu pai estava dentro do ônibus que vinha com o pessoal do estádio para o centro da cidade, e a minha mãe estava com as primas dela, bem faceira, comentando sobre a vitória do Ferrocarril, e eu disse, que Ferrocarril, nada. Time é o Glória de Carazinho. E aí nós não te conhecemos, quem te deu o direito de falar com a gente, não sei o quê, não te mete, não sei o quê, xingaram ele. E ele só deu um sorriso e não falou mais nada. Meu pai nessa época era cabo do exército em Uruguaiana, no mesmo quartel que o Lara serviu. Tá?
Ele também era de artilharia, do 22º grupo. E o pai deu um sorriso e o pai tinha um dente de ouro. Naquela época se usava isso. E ela viu aquele dente de ouro, mas não deu bom. Tá. 2 anos depois, um tio meu, irmão da minha mãe, ficou noivo e a minha mãe foi na festinha de noivado do meu tio e apresentaram ela para o irmão da noiva. Quem era ele? Quando ele deu um sorriso, ela viu aquele dente de ouro. Tu uma vez me desaforou dentro do ônibus. Ele, não sei do que está falando. Não. Resumo da ópera. Eles começaram a namorar. Meu tio e minha tia não se casaram, mas o meu pai e minha mãe se casaram. E o pai saiu do exército e fez o curso de sargento da Brigada Militar, aqui em Santa Maria, onde eu vivo hoje. E ele se formou sargento e casou com a minha mãe, isso foi em 1958. E ele foi mandado para servir numa cidadezinha que tem aqui perto, que na época era uma vila, chamava Mata. Hoje é Cidade de Mata. E lá eles estavam longe do Glória de Carazinho e longe do Ferrocarril, e aí gostavam de futebol. Aí a mãe diz assim, e agora, vamos torcer para quem? Eu disse, vamos torcer para o Grêmio. Isso em 1958, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho em 56 e 57. Né? Então ele estava empolgado, não, vamos torcer para o Grêmio. Pronto. E aí decidiram isso. Em 59 eu nasci. Em 1959, em março de 59 eu nasci. E quando chegou na metade do ano, tinha a decisão do Campeonato Citadino de Porto Alegre, e o meu pai era muito apaixonado por futebol, e ele pegou o trem lá em Mata, e se foi, que vinha de Santiago, e se foi de trem até Porto Alegre para assistir o jogo no domingo, pegar o trem de volta e chegar e estar de manhã em Mata de volta. Era assim a vida. E ele fazia parte da Brigada Militar, ele era sargento, era comandante do posto da Brigada Militar que tinha em Mata. Isso do tempo que eles andavam a cavalo para fazer patrulha, tá? Era assim. E eu sei que o Grêmio jogou, ganhou o Campeonato Citadino. A minha mãe ficou numa facerice sem tamanho e ela tinha visto uma camiseta do Grêmio numa lojinha lá na Mata. Camiseta do Grêmio, leia-se, uma camisa de linha branca com o escudo do Grêmio grandão no peito. Assim. Isso eram as camisas para criança. Aí ela foi lá, fez o bolicheiro abrir o armazém e vender a camiseta para ela. Eu não tinha 1 ano de idade, me botou dentro daquela camisa, fez um calção, ela sabia costurar, fez um calção preto e foi para a estação ferroviária esperar o trem, lá em Mata. Quando o trem chegou, e o meu pai vinha no trem, e vinham outros torcedores, estava aquele moleque no colo da mãe com a camisetinha do Grêmio. E essa é a primeira lembrança que eu tenho do Grêmio. Eu não tinha 1 ano de idade. Eu sei por foto e pelo que a minha mãe me contava. Depois disso, eu me acostumei. Meu pai, nos domingos, isso já não era mais em Mata, era em Estrela, onde a gente morou, onde teve toda essa tragédia agora. Meu pai, no domingo, ele pegava um rádio de válvula que tinha, almoçava, pegava aquele rádio, ia para o pátio embaixo de um cinamomo, botava num banquinho, e ali ele ficava escutando toda a resenha antes do jogo. E eu sentava num banquinho do lado dele e ficava ouvindo junto. Eu nem entendia o que estavam falando, mas fui aprendendo a gostar de futebol. E aí ele comentava e eu prestava atenção em tudo que ele dizia. E foi ali que eu perguntei para ele sobre, porque tocava hino, essas coisas, e eu ouvia Lara, o craque imortal, foi para ele que eu perguntei, quem foi Lara? E aí ele me contou o que ele sabia a respeito do goleiro de Uruguaiana, que tinha jogado no Grêmio e tal. E aí, bom, nunca mais deixei de ser gremista. A primeira vez que eu fui no estádio para ver o Grêmio jogar foi lá em Estrela, pelo Campeonato Gaúcho. O Estrela jogava o Campeonato Gaúcho na época, e o Grêmio foi jogar com Estrela. E eu assisti esse jogo, o Grêmio ganhou bem, não me lembro agora, mas eu não consegui prestar atenção no jogo em si. Eu vi aquele monte de gente correndo por lá e para cá, e eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu estava mais interessado era no refrigerante que eu tinha ganhado, do amigo do pai.
e chamava-se Aloysio Schwertner. De novo, se vocês entrarem na internet, é o nome do estádio hoje, Aloysio Schwertner. E eu sei que foi a primeira vez que eu vi o Grêmio jogar. Nesse time tinha Ayrton Pavilhão, tinha essa galera dos anos 60 que fez história. O primeiro jogo no Olímpico foi meu pai que me levou, foi para ver o Santos jogar com o Grêmio. Foi em 1974, no início de 74, verão de 74. O ano tinha começado, meu pai estava de férias, a gente foi visitar meu avô no Jardim Itu, em Porto Alegre. Me lembro até da linha do ônibus, Itu-Sabará. E a gente pegava ali na praça, acho que na praça do mercado, ali nas proximidades do mercado público, e viajava de ônibus, então, até o Jardim Itu, que era lá depois do Hospital Cristo Rei, pode ser? Bom, tinha um hospital grande que a gente passava. E eu sei que meu avô era colorado, mas colorado, roxo. Tanto é que a casa dele era... A gente descia no alto do morro, assim, descia do ônibus, tinha uma paineira, e eu olhava aquele bairro inteiro lá embaixo, assim, e eu ficava procurando a casa do meu avô, porque era inconfundível. Era uma casa branca com janelas e portas vermelhas, um mastro na frente com a bandeira do Inter hasteada. Não tinha como. Era a única casa assim. A sala dele, atrás do sofá, eram os pôsteres do Inter, campeão de 69, campeão de 70, de 71. Ele tirava da 0 hora e colava na parede o pôster do time campeão. E nós chegamos lá e tal, e ele começou um trololó para eu era tipo assim um neto que ele queria muito bem, então ele queria muito que eu torcesse para o Inter. Eu devia ter uns 14 anos já. E eu sei que ele começou uma conversa e diz assim: eu te dou camiseta, calção, chuteira, meia, te dou tudo do Inter, até a bola, se tu trocar de time. Não vai rolar, não vai rolar. Mas pensa bem, o teu pai é um pelado, nunca vai poder estar no Grêmio. Eu olhei para o pai lendo o jornal, ele não levantou a cabeça. Eu digo, mas não vai rolar. E eu só vi que ele deu um sorriso, assim. Não vai rolar. E o meu pai sorriu e não disse nada. Ele não ia estar discutindo futebol com o povo. Almoçamos, e ele, quando terminou o almoço, disse assim: tu vê aí que se tu precisa trocar o povo, depois que nós vamos para o futebol. Vou te levar para conhecer o Estádio Olímpico. Hoje eu tenho um jogo importante. Tu vai conhecer o Santos do Pelé. Caraca. Aí o meu avô deu uma gargalhada e diz assim: cara, tu vai levar teu filho para ver o teu time perder para o Santos do Pelé? Escolhe outro jogo, outro dia tu leva. E o pai não disse nada. E aí eu sei que, uma facilice. Ainda me lembro que a minha avó me deu um troco para o lanche, coisa. E fomos para o estádio. E o Grêmio ganhou de 1-0. O Grêmio se retrancou, jogou fechadinho, e o Santos foi batendo, Campeonato Brasileiro, e foi final aquele jogo, e no último minuto, uma bola, o Grêmio jogou por uma bola, e um jogador chamado Carlinhos fez o gol do Grêmio 1-0, terminou a partida. Não tinha como não virar gremista daí. Mas, por favor, já era, né? Já era. E assim, esse foi o primeiro jogo no Olímpico. Depois teve outros jogos, teve jogo aqui em Santa Maria, que o Grêmio vinha jogar com o Inter Santa Maria aqui. Aí eu ia no estádio para ver o Grêmio, claro. Né? Me metia no meio da torcida do Grêmio e lá eu ficava. E foi assim. Depois eu fui algumas vezes no Olímpico, e eu só não fui até hoje. Bom, não fui na Baixada, porque a Baixada é de antes de eu nascer. E não fui na Arena, porque meu último jogo foi em 2007 no Olímpico, quando a gente foi campeão gaúcho em cima do Juventude. E aquele jogo me traumatizou e eu não fui mais para assistir futebol, porque quando eu cheguei em Santa Maria,
eu esbarrei com uma turma de Colorado na rua e apanhei feito bicho. Ah, Mas não me tiraram a camiseta. Eles até tentaram me arrancar a camiseta e não conseguiram. Mas apanhei feito bicho. Aí eu digo, eu quero saber do negócio, não vou mais para futebol. Agora futebol eu vou curtir de uma maneira diferente. E hoje, futebol, para mim, é tentar contar essa história. Eu vivo de hoje. Todo o meu tempo é dedicado a isso. Então, se vocês derem uma olhada no meu Insta, meu Deus, só capítulos da história do Grêmio. Para tentar fazer com que as pessoas entendam a grandeza desse clube. Sim. É isso. E é por isso que eu sou gremista. Então, fazendo já a tua divulgação aí, onde que o pessoal te encontra, em qual redes sociais que tu tá, e divulga ela aí pro pessoal te seguir lá também, conhecer um pouco mais da história do Grêmio. Então, o meu Instagram, que é o meu canal de comunicação, tá? É só o único canal que eu tenho. Eu não tenho nada no YouTube, não tenho em outras redes sociais. Eu tenho só o Instagram, que é Nelson Ramal, sem o tio, Ramão sem o tio, né? Ramal, .gremista. Então, esse é o meu Instagram. Bota Nelson Ramal, já vai aparecer a figurinha lá com essa camisa aqui, já vai identificar. E a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também, pessoal que estiver assistindo. E ali, todos os dias eu estou publicando alguma coisa. Raramente eu passo um dia sem publicar nada. Sempre tem alguma historinha do jogo, de algum momento, ou um atleta do Grêmio, enfim, eu estou sempre contando alguma coisa. A gente está sempre também. E fora isso, sim, tem alguns projetos que estão em andamento. Agora eu comecei a contar num formato de revistinha todas as temporadas do Grêmio desde a primeira, lá em 1904, que foi a primeira que saiu. Daqui mais uma semana ou duas deve sair a temporada de 1905, onde eu conto quem eram os jogadores, quem era o presidente do clube, quais os jogos que o Grêmio jogou, enfim, é isso aí. E vou tentando contar essa história para não se perder. E o teu livro do Lara? Isso, ainda tem exemplares deles à venda? Onde ainda se encontra? Sim, isso aqui é uma produção independente, tá? Eu mesmo que produzi, contratei gráfica, enfim. Como é que se acessa esse livro? Diretamente no Instagram, me pede ali no Entra, conversa comigo ali no Instagram, a pessoa me dá o endereço e eu despacho para ela. O livro custa R$ 38,50 e não tem despesa de envio. Muito interessante. Em qualquer lugar do Brasil, por esse valor. Bem tranquilo. Então, é o preço de um hambúrguer. Né? E fica com a história do Eurico Lara na mão. Um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Isso aí a gente vai adquirir para o nosso estúdio, né, Patrick? Isso aí, com certeza. Pode deixar que a gente vai entrar em contato com o senhor ali. Muito conhecimento agregado hoje. Aliás, a gente costuma fazer com todo mundo. A nossa última pergunta sempre é: a gente pergunta para o convidado definir o que a gente ama, que é o Grêmio, né? Definir o Grêmio em uma palavra. Eu sei que é muito complicado, mas a gente vai manter isso aí, vamos ver. Como é que consegue definir o Grêmio? Tem uma expressão para mim, que não é uma palavra, são duas, tá? Que para mim traduzem tudo que o Grêmio é. Imortal tricolor. Tá? Isso para mim traduz. E assim, ó, só para vocês entenderem isso aí, ele passou a ser chamado de Imortal Tricolor porque o Lupicínio colocou assim no hino. Né? Grêmio Imortal Tricolor. E o Lupicínio colocou isso no hino por causa do Lara, porque ele colocou o Lara e porque no velório do Lara, lá no Fortim da Baixada, que ele foi velado lá, o presidente do Grêmio na época, na hora de fazer a despedida, ele chamou o Lara de craque imortal. E ele colocou isso no hino. Lara é o craque imortal. E aí ele transpôs essa imortalidade para o Grêmio. Então, para mim, a imortalidade do Grêmio é uma coisa meio mágica. E ela existe.
Não como as pessoas que ficam tripudiando em cima, chamando a gente de imortal num tom irônico, pensam. A imortalidade do Grêmio, ela está no sentimento do torcedor gremista, no sentimento de cada gremista, o Grêmio é imortal. Não importa o que aconteça, o Grêmio é imortal. Os caras xingam, esperneiam porque o Grêmio perdeu um jogo, no outro dia já estão chorando com saudade de ver o Grêmio jogar. Então, aliás, tem que parar essa churumela, porque isso aí é coisa de time pequeno. Nós somos grandes, a gente, em vez de ficar choramingando porque o Grêmio perdeu, nós temos que nos concentrar no próximo jogo e ficar torcendo de verdade para que o Grêmio volte a ganhar. Porque energia vai, essa energia passa, ela vai, sai da casa de cada um e vai para o estádio, pode ter certeza. É uma coisa sobrenatural. E as pessoas precisam acreditar nisso. E Lupicínio foi peça importante nesse contexto, porque ele era um apaixonado pelo Grêmio. E eu posso falar do Lupicínio porque o Lupicínio morou aqui em Santa Maria. Lupicínio fez o serviço militar dele aqui em Santa Maria. Tanto que tem rua aqui em Santa Maria com o nome dele, tem a concha acústica no nosso Parque Central aqui é com o nome dele, Lupicínio Rodrigues. Ele é uma pessoa, uma das personalidades mágicas do Grêmio. Então, imortal tricolor, traduz tudo para mim, tudo que é o Grêmio. Feito, Luiz? Feito. A gente agradece demais de ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra te receber aqui e compartilhar essa história do Grêmio com a gente e com os nossos seguidores. Olha, eu quero muito que vocês tenham muito sucesso com o projeto de vocês, tá? Continuem nesse caminho que vocês estão indo muito bem, não desistam. Vai ter problema? Sempre vai ter problema. Alguma coisa não vai dar certo? Não vai, mas não desistam, porque são de iniciativas como as de vocês que o Grêmio vai se tornando cada vez mais forte e no sentimento de cada torcedor. E nós somos milhões e nós precisamos nos interagir mais para continuar o Grêmio sendo a grandeza que é. Tá bom? Muito obrigado a vocês pelo convite que fizeram. Eu que fico agradecido. A gente que agradece. Nossa, eu acho que não sei, não tem nem como expressar essa entrevista, os conhecimentos que eu adquiri. Nem lendo 3 livros de história eu consegui adquirir. Muito gratificante. É o que mais vale a Vamos pena. combinar. Vai ser uma honra se um dia vocês tiverem, sem ter alguém para convidar, me entre em contato de novo, a gente conversa sobre vai ser prioridade. Se Deus quiser, a gente vai... muita história, eu não contei quase nada. Isso foi só Sim, a gente acredita. Tá bom? Então, vai ter certeza que, se Deus quiser, vai ter um reencontro ainda. A gente vai sentar para conversar mais ainda, se Deus quiser. E hoje a gente vai ficando por aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E uma boa noite a todo mundo aí. Valeu, gurizada. Dali Grêmio. Valeu. Boa noite a